Minhas irmãs, meus irmãos, há coisas que nos deixam muito, muito, muito felizes. Eu estive em Piripiri, na semana passada, para fazer uma matéria com o Museu de Piripiri, que foi reinaugurado agora. E há 3 anos eu estive em Piripiri fazendo a matéria com o Wagner Ribeiro, mostrando a cidade e mostrei o estado em que se encontrava o museu. O prédio literalmente caindo, o acervo numa casa pequena, suja, feia, tudo muito mal acomodado, e de repente está um museu reequipado, requalificado, com o trabalho museológico do professor Paulo Vasconcelos. Olha, dá gosto ver isso, é um museu vivo, tem um cineminha que foi reconstruído lá no fundo do museu, tem uma sala de vídeo. Olha, o museu está simplesmente um show. Poucas cidades do Piauí têm um museu tão vivo, tão bonito, tão vibrante quanto o de Piripiri. É um trabalho digno de todos os aplausos. Confiram essa matéria que eu fiz com a Poliana. Minhas irmãs, meus irmãos, há 3 anos aproximadamente, eu estive aqui neste local com o pesquisador, professor, compositor e cantor Wagner Ribeiro, visitando este espaço. Esse é um espaço histórico com uma longa história mesmo. Aqui funcionou a União Cacheral, aqui funcionou o Banco do Brasil, funcionou depois o Banco do Estado do Piauí e a partir de 1987, por iniciativa do Dr. Adalto Rezende, criou-se aqui, instalou-se aqui o Museu de Piripiri. E esse museu durou bastante tempo, tem um acervo significativo e de repente se reduziu a nada. O prédio foi vandalizado, destruído, portas quebradas, forro e de repente hoje a cidade de Piripiri recebe um museu pronto, devidamente requalificado, inclusive com um pequeno cinema, o Cine Marajá, que funcionou durante algum tempo na cidade. Vamos dar um passeio, vamos entrar no museu e fazer uma viagem, a viagem do tempo, túnel do tempo, para conhecer um pouco da história de Piripiri e um pouco da história desse museu. Vamos lá. Vamos adentrar agora o espaço do Museu de Piripiri, requalificado sob a orientação do professor historiador Paulo Vasconcelos. Efetivamente, um espaço novo, literalmente novo. E aqui tem uma exposição que conta um pouco da história da própria cidade. Esse é o acervo do Dr. Adalto Rezende e a exposição se chama Piripiri em Movimento e tem ali adiante o Cine Teatro Marajá. Vamos dar um passeio por aqui, Poliana. Minhas irmãs, meus irmãos, ao longo de aproximadamente 3 anos, a cultura do Piauí passou por um processo de profundas transformações. E essas transformações se iniciaram com a requalificação de espaços que estavam desativados, alguns vandalizados ou até destruídos. E isso é um processo que demanda tempo, mas dentro de num espaço muito curto, as casas de cultura do Piauí foram praticamente todas requalificadas e entregues ao público. Vamos conversar com a Bíblia Lima, secretária de Cultura. Bíblia, o que significa para você ter a felicidade de estar entregando ao povo de Piripiri um museu devidamente requalificado, com todas as características de um museu moderno? O que significa para você? Professor, posso aqui dizer que o sentimento é de imensa satisfação, que eu senti recentemente em União, entregando uma casa de cultura, em Piracuruca, entregando também um projeto maravilhoso de museografia, e agora aqui, em Piripiri. Nós só temos a ganhar enquanto cidadãos, enquanto pessoas da arte que amam fazer cultural, porque hoje Piripiri recebe essa museografia que conta um pedacinho da história de cada cidadão que aqui habita. A gente pode perceber o detalhe, a forma maravilhosa, a forma cuidadosa que o professor Paulo Vasconcelos, com toda a sua equipe, cuidou dessa museografia. Desde a entrada até a parte de cima que a gente visita, que tem
um pedacinho que tem doações de coisas pessoais, íntimas, mas assim, que conta um pedacinho da história de cada povo que habita aqui, que mora aqui. Isso é muito bom. O povo de Piripiri só tem a ganhar. Não só o povo de Piri, mas de todo o nosso estado, não é, professor? Então, parabéns para nós, não é? Parabéns. Sucesso. Lídia, bom trabalho. Vamos conversar com o professor Marcão, que é historiador, e pode nos falar. Vamos mudar aqui um pouquinho mais, vamos dar um passeio, vamos ficar aqui mais para cá, para esse lado. Aqui tem uma velha locomotiva aqui e tal. Marcão, me diz aí, você como historiador, que avaliação você faz desse processo de requalificação do Museu de Periperi? Boa noite, professor Cinéas. É imensa satisfação de estarmos aqui vendo essa nova inauguração e com essa magnífica nova roupagem, né, que o nosso museu está recebendo. Como cidadão piripirense é imensa satisfação, mas como historiador é maior ainda essa satisfação de estar aqui vendo aqui esse nosso local de memória aqui sendo reconstruído e a partir de agora com certeza bem cuidado por todos nós piripirienses. Muito bem, vamos começar. Como eu sou professor, você também, diz aí para o pessoal de casa o que significa Periperi. Periperi, o nome veio de um arbusto, um capim, um gramíneo, que existia aqui em abundância na época da chegada do fundador da cidade, o padre Domingos de Freitas e Silva. Da repetição, peri, daí surgiu. Capim. Capim e capim. Isso, capim e capim, do tupi. Piripiri hoje é uma cidade com muito progresso, uma cidade com uma cara muito nova, mas não se entende o presente sem o passado, né, Marco? O passado é fundamental. Com certeza. Como sempre digo, não é impossível saber para onde vamos se não sabemos de onde viemos, né? Beleza, Marco. Sucesso para você, meu irmão. Muito obrigado. Obrigado. Muito obrigado. Entre outras preciosidades, o Museu de Piripiri guarda uma coisa que os meninos hoje, ao ver isso aqui, a primeira impressão que a gente tem é que é um alambique, não é? É uma coisa meio esquisita. É um projetor de um cinema que existiu na cidade, e a parte mais interessante do processo de requalificação do espaço é que aqui tem um cineminha de verdade. Poliana, por favor. É o cinema mesmo, olha. Cine Teatro Marajá. E aqui nós temos, por favor, aqui nós temos a sala de projeção com as cadeiras originais, cadeiras de madeira. Está passando aqui alguns fragmentos de filmes famosos. Olha aí, O Vento Levou e O Vento Levou, um clássico da literatura, do cinema ocidental. Agora estavam passando Carlitos. Então, é muito bom. A sensação que, ao entrar aqui, a sensação que se tem é que se está entrando mesmo num cinema tradicional, com tudo aquilo, até cheiro de pipoca tem. Realmente é muito bem cuidado, é muito bonito, é muito bem feito. Ao passar por Piripiri, você já sabe, tem um encontro marcado com este museu. Professor Paulo Vasconcelos, pesquisador, arquiteto, professor principalmente, é um homem que está fazendo uma pequena revolução, arrumando os museus do Piauí. Paulo, isso aqui estava muito ruim. Como é que foi juntar os cacos desse museu e devolver este espaço requalificado com essa beleza toda? Inclusive um museu fácil de você ver, porque tudo está praticamente, é autoexplicável. Pois é, foi um esforço coletivo, sobretudo, né? Participação da equipe do museu, de muitas pessoas da comunidade, várias pessoas que têm acervo, principalmente acervo de fotografia, de áudios. Foi um esforço coletivo e foi uma construção passo a passo, gradativa. Isso aqui começou há 2 anos, essa reconstrução. Está sendo coroada agora com a entrega da parte museográfica, mas inicialmente nós tivemos que restaurar o prédio, né? Estava muito danificado. Muito ruim, danificado, né? Então a Secretaria de Cultura, ela empreendeu esforços, né, junto à Prefeitura também de Piripiri, reerguer o prédio. O museu esteve, inclusive, abrigado em outras instalações. Eu estive aqui em Piripiri, mostrei as peças jogadas no chão, mal acomodadas,
expostas à chuva e tal. Isso tudo é complicado, né, para um museu? Muito complicado, muito complicado. E esse museu tem um quarto de século, 25 anos. É o segundo museu mais antigo do estado, né? E ele foi de iniciativa do Dr. Adalto Rezende. Nós temos muitas peças ainda do acervo original. Essa seção aqui, por exemplo, fala da história de Piripiri. São 8 seções: arte sacra, saúde, comunicação, esporte. Mas hoje em dia é um museu de imagem e som. Nós temos um acervo muito grande de fotografia, apenas uma pequena parte está exposta lá embaixo, né? E temos várias salas de vídeo no museu. Isso dá uma dinâmica muito grande. É o primeiro museu de imagem e som do estado. Então ele é um museu que tem aberto caminho. Quando ele foi aberto 25 anos atrás, foi o primeiro museu do interior e hoje é o primeiro museu de imagem e som do estado. Aqui tem uma peça rara, eu gostaria de saber onde é que ela está. Cadê o crucifixo do padre... Jade, está na seção de arte sacra. Talvez seja um sacrilégio, mas seria o caso de dizer: tire as sandálias que esse lugar é sagrado. Eu não vou dizer isso não, porque a igreja não vai gostar nada. Mas aqui tem uma peça, talvez a peça mais valiosa do ponto de vista simbólico. A peça mais valiosa está aqui. É um pequeno crucifixo de madeira que era o crucifixo usado pelo padre Freitas. Mas aqui, bom, tem uma série de elementos aqui. Você tem paramentos, oratórios, você tem fotografias, você tem muita coisa. Isso aqui era o luxo de quem podia na igreja ter o seu lugar especial, não é? Individualizado para cada pessoa. Almofadinhas para a pessoa. Né? Essas cadeiras também são individualizadas. E tinham no mesmo, faziam o mesmo efeito. Né? Se ajoelhava, sentava, ela tinha essa dupla função. Bom, aqui estão peças da indumentária do... Por favor, Poliana, mostra aqui essas peças da indumentária dos ministros, celebrantes e tal. Mas eu queria procurar um local que tenha menos interferência do som para a gente conversar um pouquinho sobre o legado do padre Freitas. Olha, há um aspecto, o padre Freitas, sob todos os aspectos, é uma figura extraordinária. Bom, um padre, o Dobal, num dos livros, A Serra das Confusões, ele usa um texto em que ele faz alusão ao padre Freitas, não com o nome de Freitas, evidentemente, mas ele fala o padre povoador dos sertões. Era uma referência muito nítida, muito clara, não era, Marcão, ao padre Freitas. Mas me conta essa história aí, o Marco ou você, o que quiser, o Marcão, né, Marcão? Me conta aí. Professor. Me conta a história, Marco, de ter sido o padre Freitas o primeiro cidadão aqui em nosso estado, na província do Piauí, ao fazer uma reforma agrária muito peculiar. Me fala um pouquinho dessa história aí. Isso, perfeitamente, né? Ele chegou aqui nessas terras em meados de 1844, né? Iniciando o cultivo dessas terras, com a fazenda de criação de gado, fabricação de engenho. Dentro desse contexto... Aqui fabricava cachaça, né? Isso, havia um engenho e tal, sim. E aí, dentro desse contexto, ele decidiu povoar. Como, né? E o que a gente chama dessa reforma agrária, que ele decidiu doar a quem aqui quisesse edificar. Já existiam diversas fazendas que aos arredores que hoje é aqui Piripiri. Porém, cabe a ele esse título, né, de fundador da cidade, devido a essa sua atitude. As pessoas foram chegando, ele foi distribuindo terras. Lotes. Esses lotes tinham um tamanho específico, ele teve essa preocupação de distribuir. Como? Qual foi o critério que ele usou? Vocês têm alguma informação sobre isso? Não, quando acabou a Guerra dos Balaios, que alguns remanescentes vieram para cá, ele distribuiu na região atrás da igreja um local onde eles pudessem trabalhar para eles e onde eles, se quisessem, poderiam edificar as suas próprias casas. E terminou virando um dos bairros, o bairro que a gente chama de Mosquito aqui, e que é grande parte feita por remanescentes dessa época da vinda dos balaios para cá. Pô, Marco, isso é uma coisa insólita, porque proprietário de terra, em nenhum momento
tiveram essa visão e essa generosidade de distribuir terra para ninguém. Isso, perfeitamente. Sendo que a grande historiadora piripiriense Judite Santana, em seu livro Piripiri, conta que em 1865, ou seja, apenas 2 décadas depois disso, o povoamento já tinha um aspecto bastante, né, interessante, visionário, sendo que outra década depois, em 1874, o povoado já veio a ser elevado à categoria de vila. Já fomos separados civilmente de Piracuruca e passamos a ter já a nossa vida, né, a vida civil, a vida pública, com a fundação da Câmara Municipal já nesse ano de 1874. Uma coisa curiosa, quem é dono, cuida. Hã? Eu sou proprietário do meu pedaço de terra e eu vou cuidar dele. Isso, perfeitamente. Resultado, a história do Piripiri é realmente muito bonita. E eu gostaria de terminar entrevistando, conversando com um parceiro, com um irmão, faz parte do grupo A Cara Alegre, do Piauí, está sempre conosco por aí. Como é que o senhor se sente, de repente, tão jovem, já sendo personagem retratado ali numa sala especial ao lado de Dora, ao lado de personagens famosos da cidade? Como é que é isso aí? Tem uma alegria, né? Porque eu acho que a cidade vive dessas pessoas que fizeram a história e que a gente se espelha nelas. Então, está perto de Baurélio Mangabeira, está perto de, sei lá, Domingos, Sovaco da Cobra, de José Medeiros, Chico do Romance, Medeiros, Dora Medeiros. Eu acho que é uma responsabilidade para a gente continuar cuidando da cidade, principalmente dessa parte imaterial, que é o que nos cabe mais, nos é mais caro. Então, assim, eu me vejo ali representando, né, uma série de outros personagens que estão por aí, que não vai dar para estar todo mundo, né? Então, de certa forma, a cidade vive dessa representação e eu acho que artisticamente nós estamos bem representados, com tanta gente boa ali, não estou falando de mim. Mas assim, Piripiri merece muito mais, a nossa cidade tem um destaque na história de cultura, não é? E eu acho que é preciso partilhar isso, e o museu é uma forma de partilhar, né? Bom, fica o convite. Quando passar por aqui, pare um pouco, o mar não vai secar. Você pode ficar tranquilo, vai, mas não agora, entendeu? Então você para, a praça está aqui, tem uma praça belíssima aqui ao lado, seguramente você vai encontrar um barzinho, um restaurante para comer alguma coisa, e aproveita, vem, dá um pulo aqui no museu, e você vai entrar num cineminha e sente até cheiro de pipoca. O convite está feito. Venha, para em Piripiri. Vocês acabaram de ver. Nós estamos com um equipamento precário, precaríssimo, a iluminação deficiente, mas eu creio que dá para você ver a beleza dessas imagens, o empenho da própria comunidade, todo mundo envolvido, a prefeitura, os intelectuais da cidade. Tem uma sala onde estão as grandes figuras da cidade, de João Cláudio, por todo mundo lá, com o Chico dos Romances, caricaturas enormes. Realmente fiquei muito feliz com o que vi.